Nós passamos agora às atividades do último painel do dia. Os questionamentos à mesa serão da mesma forma utilizados nos papéis anteriores, nos painéis anteriores, tá bom? Via papel. Para presidir os trabalhos do painel ANR 35, Trabalho em Altura, Regramento e Experiências, convidamos a desembargadora federal do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, Eleonora Bordini Coca. O senhor Luiz Eduardo Spinelli, especialista em trabalhos em alturas. E o auditor fiscal do trabalho e chefe da fiscalização da Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego em Campinas, Marcel Juliano Souza. Passamos a condução do painel à presidente da mesa, doutora Eleonora, e desejamos um bom trabalho a todos. Bem, boa tarde a todos. Eu, inicialmente, quero parabenizar o Ministério Público do Trabalho pela realização desse seminário. Construção civil é um dos temas, a segurança na construção civil é um dos temas mais relevantes da atuação do Ministério Público, do Ministério do Trabalho, do Sereste, de outras tantas instituições que se dedicam ao tema. Para mim, é uma alegria enorme, é uma honra estar aqui, presidindo esse painel, porque eu tenho um carinho muito especial com a construção civil. A doutora Ana deve lembrar que eu trabalhei, junto com outros colegas, nos meus últimos meses de Ministério Público, bastante com construção civil. Então, eu gosto muito desse tema, e me sinto honrada de ter sido lembrada para o evento, por isso eu agradeço imensamente a doutora Ana Lúcia pelo convite. Bem, vamos passar então aos nossos palestrantes. Vamos começar com Luiz Eduardo Spinelli, que é gestor de recursos humanos e técnico de segurança do trabalho. Atua há mais de 30 anos como instrutor em atividades verticais, incluindo esportes de aventura e atividades no ambiente industrial. Ministra cursos de trabalho em altura há 18 anos. Atua desde 2012 na formação e aperfeiçoamento de instrutores e é autor de artigos técnicos e de 2 manuais sobre trabalho em altura e resgate. Então, passo a palavra ao senhor Luiz Eduardo para a sua exposição. Obrigado. Fazem 18 anos que eu trabalho com o tema altura, né, em atividades laborais. Porque, apesar da ANR 35 ser relativamente recente, mas a necessidade e a demanda por esse tipo de trabalho sempre existiu. Mais do que isso, eu lembro que um amigo, que é auditor fiscal do Ministério do Trabalho, ele uma vez comentou comigo que ele sempre pôde exigir das construtoras, das empresas, o treinamento de trabalho à altura dos empregados. Muito antes de se falar em NR 35. Por quê? Porque a NR 1, ela já exige ela obriga a empresa a dar toda a orientação sobre riscos e cuidados para quem vai fazer uma atividade de risco. Então, ele falou, eu sempre pude exigir isso, né? O que a NR 35 nos trouxe, o que foi? Bom, então agora, requisitos para que o curso possa ser considerado válido. Então, qual é o escopo mínimo, qual é a carga horária mínima para ele ser considerado válido. Tá? Bom, nesses últimos anos, vem acontecendo um monte de coisas que influenciam as rotinas de trabalho à altura. Aqui, eu vou fazer uma passagem muito breve, e eu vou só apontar os acontecimentos mais importantes, não vou nem incluir tudo aqui. Em 2007, o Ministério do Trabalho e Emprego firma convênio com o Inmetro para a certificação de alguns EPIs. Isso daí vai gerar outras mudanças depois, tá? Mas então é um acontecimento importante. No período, mais ou menos nesse período, entre 2006 e 2009, foram produzidas e publicadas
as 2 normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que disciplinam a atividade de acesso por cordas. Eu sei que a foto pode ajudar a ilustrar, mas para quem ainda não sabe muito sobre essa atividade, é a atividade em que o trabalhador ele usa a corda para chegar no local de trabalho, ele vai subir ou descer por ela, ele vai usar a corda para se posicionar para trabalhar, para fazer a tarefa dele, quer dizer, para ter as mãos livres e poder trabalhar, ao mesmo tempo em que o sistema tem que dar segurança contra uma eventual queda. Tá? Então, só que é uma coisa muito específica. Então, nós temos desde, acho que foi 2007, 2008 que saíram essas normas, e a gente depois vai ver que isso hoje já é esse padrão já é uma coisa mandatória. Em 2010, a ABNT publicou um conjunto de normas que aborda as características e as metodologias de ensaio de EPIs. Na verdade, foram várias, porque tem normas que falam dos diferentes modelos de cinturão de segurança, de talabates, de trava-quedas. A NR34, que é a construção naval. Eu estou destacando, ela foi publicada em 2011. Ela é importante porque ela já veio com um capítulo, eu acho que bem elaborado, sobre trabalho em altura, e foi neste momento também, através dela, que o Ministério do Trabalho e Emprego passa a reconhecer a tal atividade de acesso por cordas. Porque até então, né, nas NRs isso não constava, quer dizer, não era reconhecido em texto. 2012, NR35, a tão esperada NR35, quer dizer, na época, né, demorou para sair, as pessoas estavam numa ansiedade que saísse. E a ansiedade era grande, e a expectativa de algumas pessoas também era. Falou assim, puxa, uma norma regulamentadora só sobre trabalho em altura, que ótimo, isso vai ser um manual, né? Deve abordar, se não tudo, quase tudo que é previsto em trabalho em altura, os problemas e soluções. Aí ela foi publicada, com meia dúzia de páginas, né? Que para alguns falaram, pô, mas essa coisa mirradinha, né? Eu esperava mais. Na verdade, não tem nada de errado nisso. A comissão tripartite, ela tomou a decisão de orientar as empresas quanto à gestão dos trabalhos em altura. Então, ela, durante essas 6 páginas, ela vai exigir, mais do que orientar e exigir, que os empregadores, os gestores, que mantenham essas rotinas de trabalho em altura, obedecendo três etapas básicas: avaliação, planejamento e controle. O que é avaliação? Bom, primeiro precisa avaliar o que vai ser feito e aonde vai ser feito. Ou seja, antecipar os problemas. Aí vem a fase do planejamento. O que é o planejamento? É a solução dos problemas. Então, agora que eu já reconheci as fontes de perigo, avaliei os riscos que elas impõem, agora eu vou dar uma solução. Então, eu vou planejar como é que o trabalho vai ser feito para que eu garanta a segurança dos trabalhadores durante a execução dele. E, por último, o controle. Isso já foi abordado aqui por mais de um palestrante. Não adianta só existir a norma, não adianta só uma empresa ceder os equipamentos, ou seja, o EPI, se não fiscaliza, né, se não cobra, se não supervisiona o andamento do trabalho. Né? Então, o que a NR35 faz é isso. Assuntos mais específicos, a própria comissão tripartite já tinha definido o seguinte: para nos aprofundarmos em alguns temas que merecem, né, uma abordagem mais detalhada, vai ficar a cargo dos anexos. Então, em 2014, foi publicado o primeiro anexo da NR35, que é sobre o acesso por cordas. Tá? Aí, então isso aqui passa a ser legalmente reconhecido, o padrão que tinha sido estabelecido pelas normas da ABNT passam a ser obrigatórios, compulsórios, né? Isso tudo o quê? Na garantia de que quem vai se envolver num tipo de atividade como esse é treinado, ele foi avaliado, ele foi certificado, para então poder se envolver com uma atividade como essa. Em 2014 também, foi publicada pela ABNT uma norma sobre dispositivos de ancoragem. Não dá para entrar em detalhes, mas imagina o seguinte, isso também já foi abordado aqui durante as palestras. Ah, legal, então deram lá para o trabalhador EPI, né? Então deram lá um excelente equipamento, né? Um cinturão de segurança, talabate, capacete, tudo de primeira linha. Né? Aí ele sobe em cima do telhado,
segurando o talabate, que é a extensão do cinto na mão, perguntando, tá, e agora? Onde é que eu me prendo? Ninguém providenciou isso. Ou o que acontece às vezes, a gente também é comum ver na construção civil, é aquele sistema que parece mais um adereço, né? Parece mais é coisa para fazer de conta. Então, pega lá as pontas de vergalhão, né, que obviamente são flexíveis, amarra uma corda qualquer e todo mundo se prende ali. Bom, aquilo lá é só para fazer de conta, porque não vai segurar a queda de ninguém. Então, para ajudar a resolver esse problema, foi que a ABNT, então, criou uma norma só sobre os dispositivos, sistemas de ancoragem. Quer dizer, então, como é que eu garanto que aonde eu estou amarrado realmente é capaz de deter a minha queda se ela acontecer? Para dar o respaldo legal a essa norma, foi produzida, bem recentemente, o anexo 2, que trata dos sistemas de ancoragem, quer dizer, o anexo 2 da NR35, que é bem recente, ele teve em consulta pública, acho que não está mais, mas teve, até semanas atrás ainda estava sob consulta pública, então em breve ele deve ser publicado. Quer dizer, em breve vocês entendem que é alguns meses, né? Mas em breve deve ser publicado. E aí ele também dá o respaldo legal à norma da ABNT, que trata do assunto. Uma novidade, talvez para a maioria. Bom, já tem gestores com pouco cabelo, por causa da quantidade de regras, de normas de legislação que ele tem que seguir. Aí venho aqui para dizer assim, olha, vai sair mais uma, tá? Seleção e uso de EPIs, que é essa daqui, ó. Olha lá, guia para a seleção, uso e manutenção de sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalhos em altura. Ela começa a entrar na fase final de elaboração. Então, a primeira redação, o primeiro texto ficou pronto, foi mandado para a ABNT, ela vai avaliar agora e fazer as intervenções que ela achar que é necessário, né? E depois disso, a fase seguinte é consulta pública, e por último, a publicação. Essa norma, por enquanto, está com 150 páginas. Tá? Ela falou, pelo amor de Deus, já passa tudo que tem que ter, ainda vão me colocar uma norma de 150 páginas, mas não se assustem. Na verdade, muitos daqui que trabalham com isso, com planejamento, com supervisão de trabalho à altura, vai dar graças a Deus dessa norma ter sido publicada, porque finalmente é um guia. Tem alguma coisa que me fala o seguinte, olha, nessas condições, qual é o cinturão de segurança que eu tenho que usar? Né, que tipo de modelo de talabate? Quais são os cuidados que eu tenho que ter com trava-quedas retrátil, etc. e tal. É isso. Então, aquele manualzinho, aquele guia que a gente esperava, né, inicialmente na NR35, agora ele aparece através da ABNT. Tá? Então, vai ter um instrumento de consulta importantíssimo para nós. Tá? Bom, equipamentos acessórios é uma outra norma. Quando se fala trabalho em altura, você usa um monte de equipamentos. Poucos, na verdade, hoje só o cinturão de segurança, que é classificado como EPI, tá? Só o cinturão de segurança. Talabate, trava-queda, outras coisas são considerados acessórios desse EPI. Mas fora esses acessórios, que hoje tem que ter selo do Inmetro, tem que estar vinculados ao CA do cinturão de segurança, fora isso, você usa um monte de outros equipamentos, que não são classificados como EPI. E aí, você não tem como controlar a qualidade disso. Vai passar a ter, porque a gente vai ter uma norma para isso. Tá? Não sei se vai ter certificação, então, né? Se tiver, não tem nada a ver com CA. Mas o importante é que hoje a gente tem critérios de qualidade e de ensaios. Olha só, as normas de 2010 sobre EPIs, para muita gente, mesmo da área de segurança profissionais, é novidade. Porque eu dou palestras, eu dou cursos, né? Eu lido muito com o pessoal da área de segurança do trabalho, e às vezes eu comento coisas dessas normas que o pessoal não sabe, ouviu vagamente falar e coisas do gênero. Muito bem, apesar das normas de 2010, para muitos serem novidade, elas já estão sendo revisadas. Então, passou-se 5 anos, e agora, em 2015, elas estão sendo todas revisadas. E essa revisão está sendo importante, viu? Porque está cobrindo aí algumas brechas aí que os aproveitadores usam para se beneficiar, né? NR18 está em revisão, né? Tomara que esse processo conclua, porque isso é importantíssimo, não é só para a construção civil, tá? Porque de vez em quando eu vou dar aula em locais, por exemplo, em empresas com prestação de serviço e tal, falo assim, não tem nada a ver com NR18, eu não trabalho com a construção civil. Engano. Na verdade, todo mundo que trabalha com instalação, manutenção, construção, pintura e etc, etc, etc e tal, tem que seguir a NR18. Tá? Bom, e aí?
Ó, isso aqui que eu apresentei para vocês foi uma pincelada nas coisas mais importantes, hein? Não é tudo o que aconteceu nesse período, desses últimos 7 anos, não. 7, 8 anos. Aconteceu mais coisas. Tá? Eu só pautei aí o que eu achei que era mais importante. Bom, mas e daí? Isso mudou alguma coisa? Isso trouxe algum impacto? Bom, fora eu colocar para vocês a minha percepção sobre essa questão, eu também conversei com outras pessoas, inclusive com agentes de órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e tal, para saber como é que eles também estavam percebendo as mudanças no mercado após a NR35. Tá? Não foi muito animador as conversas, não. Né? Ninguém ainda está... Né, assim, daqueles 100 rojões, a gente só soltou 1 ou 2 só. Né? A gente ainda não está totalmente satisfeito. Né? 2 coisas foram pautadas por todo mundo. Que é assim, o que é perceptível? Primeiro, capacitação de trabalhadores. Mais pela quantidade do que pela qualidade. Mas é um fato. Com a obrigatoriedade imposta pela NR35, você tem um número de trabalhadores que passam por treinamento muito maior do que a gente tinha no passado. Isso é uma coisa a ser comemorada. A segunda coisa também que é perceptível. Com esse processo, com normas, legislação que envolve EPIs, houve uma melhora da qualidade dos EPIs. Pelo menos assim, aquilo que a gente considerava de muito ruim, né, que tinha CAs, mas era muito ruim, isso foi excluído, não existe mais. Quer dizer, aquilo que a gente sabia, que apesar de ter uma certificação, não era confiável, isso não existe mais por causa de todo esse processo de envolvimento de metro, novas normas, novos laboratórios, novas instituições ligadas a isso. Quer dizer, o padrão é mais rígido, a certificação também é mais rígida e, obviamente, que o maior e o último beneficiário disso é o trabalhador, né? Ter EPIs mais confiáveis. Bom, embora a gente tenha o que comemorar, nós estamos muito longe de atingirmos a nossa missão, né, que já foi pautada aqui várias vezes. Qual é? Não deixar que o trabalhador se acidente, não é isso? Preservar a saúde e a vida dos trabalhadores. O próprio evento aqui, né, o motivo, o estímulo, né, e tudo que foi colocado aqui mostra que, apesar de tudo isso que aconteceu, né, a situação ainda é muito precária, os números ainda são muito alarmantes. Né, ainda tem muita gente se acidentando, ainda tem muito trabalhador morrendo por falta de cuidados, por falta de prevenção. Temos uns desafios para levar a coisa adiante, para a gente conseguir chegar onde a gente quer. Primeiro, o que é trabalho em altura? Eu falo, nossa, que pergunta tola, né? Como assim que é trabalho em altura? Está lá na norma, olha lá. Né, qualquer trabalho, né, realizado acima de 2 metros do piso, né, de referência, onde haja risco de queda. Bom, por que se usou uma definição tão genérica, em vez de, por exemplo, listar? Trabalhar em altura é trabalhar em cima de telhados, trabalhar em altura é trabalhar em cima de estruturas mecânicas e tal. Porque isso é um risco. Se você faz uma relação, por maior que seja, chega lá o gestor, a empresa, olha lá e fala assim, minha situação não está na lista, então não deve ser. Né? Então, assim, como o trabalho em altura pode ser muita coisa diferente, eles definiram dessa forma. E aí você vai ver se a situação se encaixa ou não no que a gente qualifica como trabalho em altura. Então, pode ser estruturas em construção, estruturas industriais, uso de escadas portáteis, montagem e uso de andaimes, plataformas elevatórias, balancins, rotinas que envolvem, né, os trabalhos de telecom, trabalho em subestações de energia, que isso aqui é um problemaço aí, mas, enfim, vamos deixar isso para outra hora. Instalação e manutenção de pontes rolantes, de telhados, caixas d'água, que não só podem ser estruturas muito altas, mas a própria caixa d'água, uma vez vazia, pode ser um baita buraco. Quer dizer, não dá para liberar o acesso se não tiver alguma proteção contra a queda de altura. Acesso aos espaços confinados. Né? O espaço confinado a gente já sabe que nos impõe aí um monte de fontes de perigo e às vezes com um risco bastante elevado. Tá. Entre eles, você tem o risco de queda para entrar ou para sair. E é muito comum isso, viu? Acesso vertical para espaço confinado é muito comum.
Cemitérios. Isso aqui eu aproveitei, porque um perito do Ministério Público do Trabalho, lá da 2ª Região, São Paulo, ele aproveitou uma oportunidade para me consultar sobre um caso que eles estavam analisando. Trabalho em cemitério. Ele falou assim, Luiz, a gente está com um problema, a gente ainda não sabe como resolver. Mas nesses ambientes, você tem alguns túmulos, né, principalmente nos cemitérios, né, que atendem uma classe social mais privilegiada, você tem túmulos que foram dimensionados para caber vários caixões. Acabam tendo profundidades que superam os 2 metros. E o pessoal hoje trabalha sem nenhum tipo de proteção. Então, eles entram buraco adentro, entra e sai, sem nenhum tipo de proteção. E eles estavam pensando assim, bom, o que a gente pode sugerir para esse povo? Né? O que a gente pode fazer para minimizar ou controlar esses riscos? Né? Então, e ainda tem atividades especializadas, que nem acesso por cordas, como nós já falamos, e poda e corte de árvores. Olha, isso é um assunto que eu não domino, eu só tenho noções. E eu já sei que eu não tenho qualificação técnica para trabalhar com isso. Porque é extremamente técnico. Eu sei que aqui no Brasil a gente se acostumou a pensar em poda de árvore, né, como um serviço que você usa 2 ferramentas, uma escada e um serrote. Não é isso? A gente se acostumou a fazer isso. Só que países de primeiro mundo, Estados Unidos e Europa, eles desenvolveram, justamente pela segurança de quem trabalha nisso, acesso e segurança, desenvolveram uma tecnologia muito especializada. Então, tem equipamentos e sistemas que eu não tenho familiaridade. Então, eu teria que me qualificar para poder trabalhar com uma coisa como essa. Só para vocês saberem, já existe uma norma relacionada com esse assunto aqui no Brasil, quase ninguém sabe disso, mas ela foi criada. Era para ter a 2ª norma, porque normalmente você fala sobre qualificação profissional, trabalhos, ou então você... E sobre procedimentos. Eu não sei qual delas está publicada. A 2ª não saiu porque a comissão de estudos não teve quórum, não tinha gente para participar, não tinha gente interessada no assunto. Mas uma hora vai acontecer. Então, é bom quem trabalha com esse tipo de coisa. Bom, capacitação. O que nós queremos com essa exigência de capacitação dos trabalhadores? O que a gente quer com a obrigatoriedade do treinamento? O que um treinamento bem planejado, bem realizado, ele vai proporcionar? O que a gente espera, pelo menos. Mudanças. O que a gente quer é provocar mudanças. Tá? Então, mudar o quê? A percepção dos trabalhadores das empresas, né, sobre perigos e riscos, mudar paradigmas, né, um deles, por exemplo, é deixar de pensar em segurança do trabalho como despesa para pensar como investimento, entre outras coisas, e, principalmente, atitudes, que é o que a gente quer mudar. Né? Mas, para conseguir isso, nós temos, bom, para isso o curso. Primeiro precisa resolver o problema do aluno, né? Porque isso é andragogia. Andragogia, para quem não sabe, é pedagogia de adultos. Então, o adulto aprende melhor, ele se interessa por aquilo que tem significado para ele, que ele entende que ele precisa e que aquilo vai ser útil para ele. Conscientização. No ambiente de trabalho, é tão fácil a gente impor regras, não é? Aqui é o seguinte, isso pode, isto não pode. É assim ou é assado. Isso é fácil. Só que isso só funciona sobre vigilância rigorosa, porque você virou as costas, já estão fazendo diferente. Porque não estão muito conscientes da necessidade, né? Os caras ficam me incomodando, né? Trabalho há 20 anos, nunca aconteceu nada, agora por que eu uso esse monte de equipamentos? E assim vai. Né? E a capacitação técnica, óbvio. Um outro desafio, que é essa questão que tem a ver com capacitação. Quem é que capacita? Assim que a NR35 foi publicada, e a gente teve essa demanda por treinamento enorme, esse problema apareceu. Tá? E aí, para atender essa demanda, surgiram, então, os cursos de multiplicadores internos ou multiplicadores. Bom, aí eu coloquei instrutor versus multiplicador, vocês já vão entender por quê. Bom, instrutor é uma atividade que se confunde com a docência, né, com o professor. Se você for ver definições, parecem sinônimos. Né? Embora, no âmbito da justiça, não seja considerada a mesma coisa, não. Tá? Mas a gente não tem uma definição ainda formal sobre o que é ser professor e o que é ser a diferença entre professor e instrutor. A gente não tem. E a gente já vai entender que a gente vai precisar disso. Né? Multiplicador.
Então, hoje, uma empresa quer treinar lá os 200 trabalhadores dela, né, falou, não quero contratar uma empresa de fora e tal, eu vou pegar um técnico meu, vou mandar para um curso, aqui no mercado hoje vai de 20 a 48 horas, então ele faz lá um curso, ele não sabe nada sobre altura, sabe muito pouco. Ele faz um curso de 20 horas, ganha um certificado de multiplicador e sai dando treinamento. Para vocês terem uma ideia, cursos que eu ministrei de 40 horas, né, para pessoas que já tinham uma pré-qualificação, já eram pré-qualificadas. Quando fizeram o curso de 40 horas, desistiram de dar aula sobre o assunto. Quando perceberam a complexidade do tema, falaram, não, isso eu não vou me envolver, não. Eu não tenho condições de assumir um tema como esse. Agora, você imagina um cursinho de 20 horas. Não dá nem 3 dias, né? Não dá nem 3 dias de 8 horas. Eu falo, agora você é professor do assunto. Por definição, inclusive acadêmica, a gente pode dizer que multiplicador é o aluno que se torna professor. Então, é uma coisa menos formal do que o professor. Ele não é obrigado a estar tão bem preparado para a aula, ele não tem conhecimento profundo. Ele recebeu alguma informação e se incumbiu de compartilhá-la com os colegas. Tá? Mas são 2 atividades diferentes. Bom, e aí você imagina, e multiplicadores servem para nós? Eu diria que não. Porque, olha só, com que a gente se compromete quando não dá um treinamento de altura? Primeiro, estamos treinando o trabalhador para uma atividade de risco elevado. Tá? Qualquer falha desse curso, que não tenha conscientizado, orientado, capacitado direito, pode significar a morte desse trabalhador. Tá? Então, sem desmérito para nenhuma profissão, né, mas assim, a gente não está formando bibliotecários, né, ou contabilistas. É alguém que vai ficar exposto a 30 metros de altura. Se fizer besteira, morre. Bom, o que a legislação fala? Ela diz que a NR35, né, que o treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência. Importante. Aí fica assim, tá, e que proficiência é essa? Aí o manual de interpretação da NR35, ele coloca o seguinte, para poder explicar um pouco mais, que a Ministério do Trabalho entende como comprovada proficiência alguém que não precisa ter um curso específico, embora tenha que ter o controle de um profissional de segurança de trabalho, mas o instrutor não precisa ter um curso específico, mas ele precisa ter habilidades, experiência e conhecimentos sobre o assunto que ele vai compartilhar. Ainda assim está vago. Qual é a experiência que eu vou exigir dele? Alguém com uma carteira assinada de 12 anos como técnico de trabalho não quer dizer que desses 12 anos ele realmente aprendeu as práticas corretas. Ao contrário, pode ser faz 12 anos que ele faz a coisa errada. Ele precisava de treinamento. Né? Então, essas coisas a gente precisa definir melhor. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, primeiro, definir formalmente as diferenças e diferenciar os papéis de multiplicador, que é importante, viu? Não é uma solução que a gente deve excluir, não, multiplicador, mas para coisas muito limitadas e simples, né? E o papel do instrutor. Definir o conteúdo técnico dos cursos. Eu não estou falando daquele escopo geral que tem na NR35, não. É falar assim, o que precisa de fato ser ensinado? É esse ou aquele equipamento? É esse ou aquele sistema? Qual é o foco que você vai dar? Qual é o problema que você vai abordar e a solução? Né? Definir o currículo mínimo para um profissional atuar como instrutor. Criar uma forma objetiva de avaliar essa pessoa, né, que aspira a ser instrutor, quer dizer, ela já tem que chegar com uma pré-qualificação, a gente tem que definir, então, como é que a gente avalia se ela tem ou não tem? Né? E aí, o que a gente tem, o que está acontecendo para tentar lidar com esse problema? Eu soube que no âmbito do Ministério Público do Trabalho, no âmbito do Ministério do Trabalho, e aí onde eu estou envolvido, no âmbito da BNT, na verdade o CB32, que é a comissão, que é o Comitê Brasileiro para Equipamento de Proteção Individual, esse assunto entrou em pauta. E por quê? Estamos querendo criar mais regras? Não. Porque, assim, os absurdos, os exageros, estão, na verdade, nos cutucando para falar, alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que fazer, porque tem gente sem nenhuma qualificação para isso que está assumindo o papel de professor. Né? E o Ministério do Trabalho, o Ministério Público, hoje, qual é a ferramenta que ele tem para avaliar isso? Para dizer que alguém realmente é competente ou não? Onde é que está ali, né, alguma coisa mais detalhada? A gente não tem. Quer dizer, então, as próprias instituições estão assim, mão atadas, quer dizer, o quanto elas podem interferir ainda é muito limitado. Tá? Esta norma que eu falei, de seleção e uso de PIs, ela vai ser importantíssima.
ela não resolve e não esgota o tema trabalho em altura, tá? Mas o que diz respeito à utilização de EPIs para proteção contra a queda, aí tem o nosso guia. Agora eu posso dizer, olha, eu só vou considerar, um candidato a instrutor pré-qualificado se ele tiver esse domínio de conhecimento, ele dominar esse conhecimento que é compartilhado na norma. Se eu tiver que fazer uma avaliação teórica, aplicar uma prova, eu sei em cima do que eu estou aplicando essa prova. Então, para nós, isso é importantíssimo. Tá? Bom, eu quero parabenizar o Luiz Spinelli por essa apresentação. Aprendi muito sobre trabalho em altura, ainda mais porque a NR35 é recente, aí temos os anexos, tem muita coisa para ser debatida e eu espero que ela venha a ser implementada e venha resolver um problema muito grave, né, que é o acidente, a queda, pelo menos evitar o acidente e a queda que causam tantas mortes na construção civil. Muito obrigada. Eu vim para cá hoje com algumas perguntas que me trazem desde a época em que eu atuava como procuradora do trabalho no procedimento relacionado à construção civil. Mas eu estou com a mesa cheia de perguntas, então eu vou passar as perguntas do público, depois, no final, eu posso retomar as minhas dúvidas. Faço agora faço uma pergunta para o Luiz Spinelli. O Norberto quer saber se empresas e trabalhadores estão preocupadas com o limite de peso 100 quilos para trabalho em altura. Como fica? Essa pergunta é importantíssima, mas eu não consigo responder ela satisfatoriamente aqui, porque isso se transformaria numa aula. Mas olha por que é importante. Se entende no mercado, e é comum, que trabalhadores com mais de 100 quilos não podem trabalhar, não podem usar um cinto, etc. e tal. Bom, não é verdade. Isso é um equívoco, isso é uma confusão. Não existe norma ou legislação que impõe esse limite aos trabalhadores ou às empresas. Okay? Isso é só um dado. Então, de onde veio essa história dos 100 quilos? Acontece que em 2010, quando foram publicadas as normas de EPIs, e que eu falei, não é só essas características, mas também a metodologia de ensaio, você vai ler lá a metodologia, ela fala o seguinte, que alguns equipamentos, como cinturões de segurança e talabates, eles têm que ser testados com uma massa de 100 quilos. Na verdade, a massa de 100 quilos é só um item num conjunto de fatores que são criados no laboratório. Tá? Bom, eu sei que isso é uma conclusão quase óbvia. Bom, peraí, se o cinto, então, foi testado com 100 quilos, eu não vou botar uma pessoa de 120, eu não sei o que vai acontecer, não é? Isso é uma armadilha. Eu sei que parece óbvio, mas está errado. O peso é importante como um fator? Lógico que ele é. Uma coisa é uma criança de 15 quilos caindo sobre um sistema de segurança, outra coisa é um adulto de 130. Lógico que a força, a energia e a força resultante é muito diferente. O problema é que o peso é só um dos fatores. Na verdade, eu tenho que trabalhar com uma combinação de fatores. E quando eu sei fazer isso, quando eu sei planejar um sistema de segurança, eu posso, com tranquilidade, montar um sistema de segurança para alguém mais pesado, alguém de 120, 130 quilos, sem risco do programa falhar, ou eu mato alguém de 50 quilos. Porque o pessoal às vezes fala assim, não, tudo bem, tá, ninguém está exigindo de verdade os 100 quilos, mas não é melhor pecar pelo excesso do que pela falta? Também é um raciocínio bastante lógico, mas, de novo, está errado. Porque se você não sabe planejar o sistema, você mata alguém do meu tamanho. Mesmo. Então, se basear só no peso, é uma armadilha. Seja para mais ou para menos, é uma armadilha. Tá? Não tem nada na legislação que impõe esses 100 quilos. 100 quilos é por causa da metodologia de ensaio nos laboratórios. Bom, não dá para, eu sei que responder satisfatoriamente essa pergunta agora. Eu vou deixar muita gente assim, né, com aquela pulguinha na orelha, mas será? Né? Eu tenho um artigo no meu site que foi escrito falando sobre isso. Quais são os fatores que definem se um sistema de segurança é seguro ou não. Né? E me pediram para incluir nesse artigo alguma coisa a respeito de 100 quilos. Então, no final do artigo, eu acabei encaixando uma coisa sobre 100 quilos.
Tá? A Animaseg, que é a associação, né, de fabricantes de EPIs e tal, ela já escreveu documento a respeito disso. Tá? A gente não tem nada do Ministério do Trabalho, acho, do Ministério do Trabalho, mas você tem uma instituição que já escreveu, já respondeu isso formalmente. Eu falei, não, não tem essa história dos 100 quilos. Nelly, eu tenho aqui duas questões, e, na verdade, elas trazem dois textos. Eu vou resumir. As duas questões foram enviadas pela Ana Simone. Ela quer saber, acesso por cordas. Ela diz aqui qual é a definição de acesso por cordas. E quer saber se a atividade em cadeira suspensa é considerada acesso por cordas. É uma boa prática? E ainda ela cita a NR 35 e pergunta, diante da realidade dos desafios, onde os trabalhadores não possuem escolaridade e cursos apresentam um custo elevado, como atender a este requisito da NR 35, que fala do acesso por cordas e que o trabalhador deve ser capacitado com treinamento específico, com certificado, de acordo com a BNT. Vamos lá, primeira pergunta. A cadeirinha, o balancinho, né, que você está pendurado numa corda, sentado numa cadeirinha, etc. Tal, é acesso por cordas? Não, não é. Ah, mas está pendurado em cordas. Mas não é. É uma técnica, um procedimento muito, muito mais simples que acesso por cordas. Exige treinamento, exige qualificação, mas é uma técnica que exige muito menos trabalhador do que acesso por cordas. Então, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? A segunda pergunta fala a questão de escolaridade, exigências e tal. Então, para os que não sabem, a norma de acesso por cordas, né, a legislação que existe a respeito, ela coloca lá que você pode ter níveis de qualificação nessa profissão de acesso. Na verdade, o acesso por cordas não é uma profissão, é uma habilidade. Né? Mas níveis, nível 1, 2 e 3. Quem vai começa com nível 1, que é o menos exigente deles. Então, você não tem que ter pré-qualificação, e a escolaridade mínima é a 5ª série do ensino fundamental. Tá? E fazer um curso e depois submeter a avaliação para conseguir certificação. Enfim, mas é a 5ª série. Se esse trabalhador quiser ascender nessa carreira, falou, não, agora eu quero ser nível 2, eu quero chegar a nível 3, vai ter que continuar estudando, porque para ser nível 2 tem que ter o ensino médio concluído. Aí fala assim, mas e o pessoal que é muito humilde, né? E o seu Sebastião lá da obra, lá, que tem muita vontade de ser profissional de acesso por cordas, né? Eu falei, tem que ter o meu total apoio, mas ele vai ter que voltar a estudar primeiro. Spinelli, o Marcelo pergunta, no quesito linha de vida para construção de telhados em obras horizontais, casa popular, o mercado já se adaptou para produções em massa dos recursos, linhas de vida e seus acessórios? Vamos lá. Bom, primeiro, com relação às obras em ambiente privado, quer dizer, né, o pintor que a gente contrata, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Mas uma coisa é fato. Tem uma lei que é a mesma para quem trabalha numa grande indústria ou quem vai pintar a minha casa, que é a lei da gravidade. A natureza não dá mínima se você vai cair de 4 metros de uma casa popular ou se vai cair de 4 metros de uma mansão, certo? Muito bem. Com relação às linhas de vida, na verdade, surgiu, meio recentemente, essa coisa de, olha, eu preciso ter uma solução pronta. Então, ao invés de eu saber montar o sistema, eu vou lá e compro daquele fornecedor, né, a corda ou o cabo de aço e os acessórios para mim ir lá instalar em cima do telhado lá essa linha de vida para poder liberar o pessoal para trabalhar em cima dele. Muito bem. Quer dizer, pronto numas, tá? Porque, na verdade, eles vêm de parte do sistema. A questão dos pontos de ancoragem ainda continua sendo um problema seu. E você tem que atender as normas. Né? Então, assim, ninguém vai te ver. A não ser que você contrate uma empresa especializada que faça isso, que eles fazem tudo para você. Fazem o projeto, fazem a instalação, fazem os ensaios necessários e emitem lá a documentação que precisa. Só que é óbvio que isso é caro, né? Mas existe. Então, assim, não tem uma solução fácil para isso, não. Não tem. Mas vira e mexe, o pessoal me pergunta, e como é que eu faço com um pedreiro que trabalha lá em casa? Lá? Né? Eu falei, bom, eu aconselho você não deixar que ele se acidente, que ele se coloque em situação de risco. Porque eu imagino que, bom, além de se sentir envolvido com um acidente desse,
Deve ter implicações legais também, mas aí eu tenho mais dúvidas do que certezas. Alguém mais tem perguntas? Eu vou, então, emendar as minhas questões aqui, apresentar para a mesa. A NR31, que trata do trabalhador rural, ela tem, me parece, 10 anos, né? Ela é de 2005. E ainda hoje nós temos problemas de aplicação e de cumprimento da NR31. E isso é facilmente verificado nos processos de trabalhador rural que nós recebemos hoje no TRT. E olha só, a NR31, nós estamos falando de uma atividade que você tem um grande empregador, em geral, por trás daquela atividade. Em relação à NR35, na sua visão, Spinelli, nós teremos um problema cultural de aplicação dessa ANR, no sentido de aguardar para ver o que vai acontecer, ou você sente, por ministrar cursos, que essa ANR tem um interesse maior do empresariado e que ela está sendo, sim, muito pesquisada? Qual a sua avaliação? Você está passando na rua, você está vendo lá o sujeito pendurado de uma forma estranha ali no prédio. Quer dizer, então, o flagrante, a atuação, etc. e tal, eu acho que ela estimula mais a questão do atendimento à norma. Agora, eu acho que a gente tem que resolver alguns problemas. A gente criou uma norma, criou uma lei. Ótimo. Mas, e a implantação disso? Por exemplo, acho que é uma coisa que a gente vai poder melhorar. Hoje é obrigatório você capacitar os trabalhadores. Né? Ótimo. Mas e os gestores? E vocês querem saber de uma coisa? Toda empresa que comete esse erro de treinar a sua base, né, mais humilde, e não treina a chefia, sabe o que acontece de mudança? Nenhuma. Ao contrário, o curso gera conflitos, porque eu, instrutor, estou dando orientações, estou convencendo o aluno de que ele tem que se preocupar com coisas, que ele tem que resolver problemas, aí ele sai do curso e vai levar essa demanda para o gestor dele. E o gestor não sabe nem do que ele está falando. Você é louco, a gente trabalha há 30 anos, nunca fez isso aí, não dá bola para esses caras não, porque esses caras aí, esses instrutores aí, estão só para vender lei. É isso. Isso é um problema, acho que na implantação da NR35, em algum momento a gente vai ter que resolver. Depois é o seguinte, a gente está pedindo hoje um curso de 8 horas para trabalhadores. É ótimo que a gente esteja. É ótimo que a gente esteja. Só que é o seguinte, em 8 horas, você nem de longe resolve o problema da complexidade do tema. Exatamente, você tem um monte de trabalhadores, assim, os trabalhadores estão capacitados, mas a empresa não. Em resumo, é isso. Tá? Mas eu acho que isso vai depender de nós melhorarmos isso. Tá? A gente, através de orientação, ou mesmo, se for o caso, imposição, a gente ajudar na implantação da NR35. Mas ela não vai acontecer assim tão fácil, não. Bom, recebi o cartão aqui vermelho, eu preciso encerrar. Eu quero agradecer imensamente, mais uma vez, a Ana Lúcia, parabenizar o evento, parabenizar Spinelli, Marcel, foi muito gratificante. E, então, eu encerro essa mesa. Muito obrigada a todos.